podcast é um testamento de ideias. E hoje eu tenho um convidado para lá de especial, um grande amigo de longas jornadas, apuros, perrengues e muitos aprendizados. Falaremos sobre o sentido da vida e como ser uma pessoa otimista no jogo jogado. Com vocês, Fabiano Cavalcante. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Estava super ansioso de vir aqui nesse podcast. Eu acho que essa troca é sensacional. A gente aprende um com o outro e vamos ver se eu tenho coisas a oferecer aí para... Tem muita coisa. Poço de sabedoria e vivências. Fabi, já vou no reto, direto e prático. Como que é sair de um paraíso, vir para a selva de pedras, que tem as suas belezas, está aqui há 15 anos. Como que foi essa transição? O que é importante saber sobre o Fabiano? Bom, você falar sobre sair do paraíso, né? Que eu fui nascido e criado em Recife, né, Pernambuco, o qual eu vivi lá até os meus 29 anos. E dentro desses 29 anos eu alimentei essa vontade de trabalhar com a agência de modelos. Eu não sabia nem o que eu ia fazer dentro da agência de modelos. Eu sabia que eu queria trabalhar com a agência de modelos. E na minha época, né? Que a gente fala da minha época, a gente já detona a idade, né? Eu não tinha internet, né? Para pesquisar e saber funções e coisas que funcionaria dentro de uma agência de modelos onde eu conseguiria ali. O que eu ia fazer dentro da agência de modelos? Então, eu tinha o quê? Eu tinha as revistas, né? E dentro das revistas tinha a época que as grandes agências tinham um concurso de modelos. E aí era quando as revistas saíam, assim, né? As meninas que eram descobertas e os profissionais da agência ali no meio das meninas, tudo. E eu pensava, eu quero um dia ser como esse cara aí. Eu sabia nem o que ele fazia, eu sabia que eu queria ser aquele cara que trabalhava com as meninas ali. E fui alimentando isso durante um tempo. Num dia que eu quis dar uma guinada na minha vida, e já conhecia algumas pessoas aqui em São Paulo por causa de algumas pequenas coisas que eu já tinha feito. Eu falei, peguei minha vida assim e fiz assim. Pá. E a partir daí eu vim com uma mala. Me desfiz de muita coisa, doei metade da minha vida inteira ali que eu tinha construído e vim com essa mala para São Paulo em junho de 2009. E eu falo que essa mudança foi preciso ter coragem. Hoje em dia eu sei que eu tinha muito medo e por isso que eu não tinha vindo antes. E foi naquele momento que eu falei, vou agora. E fui corajoso, né, para fazer isso, porque eu não conhecia ninguém aqui, ninguém, família, ninguém. E acredito que eu continuei e fiquei até hoje, talvez por causa já por causa desse nível de experiência que eu tinha. Talvez se eu fosse uma pessoa que tivesse vindo mais jovem, eu não teria encarado as coisas que eu encarei da maneira como foi, sabe? Então, acho que ter vindo nesse momento, naquele momento, né, com 29 anos, foi, acredito que na hora certa. Assim. Você foi é instrumento de ajudar muitas pessoas a realizarem sonhos. Mas qual foi um sonho seu que foi realizado, que te energiza, que transformou sua vida ao longo da sua trajetória? Você sabe que algumas pessoas já me fizeram essas perguntas sobre realização profissional, dentro do qual eu atuo diariamente. Quando é que você se realiza profissionalmente? Quando é que você se sentiu realizado profissionalmente? Eu falo que eu me realizo quando eu vejo o sucesso das pessoas que eu desenvolvo. Ou seja, daquela menina ou daquele menino que eu descobri lá na cidadezinha ali com sonhos em ser modelos. E eu falo que eu sou um instrumento que dá a oportunidade, a possibilidade de transformar esse sonho em realidade. Eu costumo falar assim, que sonho acontece quando a gente está dormindo, né? A gente sonha. Mas quando a gente acorda é uma realidade, né? E a realidade nem sempre é fácil. Mas eu sou ali um instrumento que vai gerar oportunidades para essa pessoa colocar esse sonho em prática, né? Para virar realidade. Quando eu vejo essa pessoa conseguindo seus objetivos e o sucesso de permanecer nessa carreira de modelo que é tão difícil e tão linda também, eu me realizo dessa maneira. Mas é uma realização pessoal, porque cada um tem a sua própria realização, né? Eu tenho essa coisa assim, quando eu vejo pessoas que eu descobri ali ou que de alguma maneira eu influenciei para o positivo, eu me realizo. Interessante que na pandemia, teve um dia que eu acordei na madrugada,
Tava passando um filme do Will Smith chamado Beleza Oculta. Tá. Já assistiu? Já. Cara, foi uma mensagem divina pra mim, porque ele é um publicitário que ele abre a narrativa perguntando qual é o seu porquê. Nós corremos, trabalhamos, nos dedicamos para preencher 3 grandes abstrações: amor, tempo e morte. Para nós, gestores que nos debruçamos no autoconhecimento, lidar com essas perspectivas de amor, de tempo, que é só uma questão de prioridade, e morte, que é uma certeza que todos temos. Por exemplo, eu não conheço ninguém que foi e voltou. Hoje você tem 45 anos. O que o amor, o tempo e a morte te ensinou ao longo desses anos? Eu acho que o amor é a base da vida inteira. Porque antes de você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo, né? Jesus veio e deixou essa clara mensagem: amai ao próximo como a ti mesmo, né? Mas como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Então, antes de qualquer coisa, você tem que se amar para poder. O primeiro amor é o amor próprio? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Quando a gente se entende como ser e que a nossa vida, muitas coisas vai depender das nossas escolhas. Quando a gente se entende dessa maneira, como é que a gente vai fazer escolhas ruins para si próprio, né? Então, o amor próprio, ele é descoberto através de N situações. Cada um vai ter as suas. Tem pessoas que vivem a vida inteira e não se descobrem, não se amam, né? São questões e oportunidades individuais, mas eu acho que primeiro tem que se amar para poder amar ao próximo. E quando eu descobri o quanto eu me amava e o quanto eu necessitava viver, porque para mim o sentido da vida é aprender e evoluir. Então, quando eu descobri que eu me amava, muita coisa se abriu, assim, várias coisas, várias crenças que eu tinha que me limitava de diversas coisas, como um medo de não vir para São Paulo, porque eu não tenho família, porque como é que vai ser, não tenho onde morar, e aí não tenho um emprego fixo, como é que vai ser? Esse medo, quando eu descobri, não, se é o que eu quero, eu me amo, eu vou atrás. E aí quebrou essa barreira do medo e eu tive essa coragem de vir. Então são várias coisas ao longo. E aí é através dessas experiências que você vai aprendendo e vai evoluindo. Então, a questão do amor, eu acho que é o sentido principal, assim, de tudo. E o tempo é o tempo que você tem aqui, é o agora, né? Eu acho que o passado é sempre para servir de aprendizado. O agora é aquilo que é as suas escolhas e como você determina para a sua vida. E o futuro é o que você colhe daquilo que você está plantando no agora. A lei da semeadura nunca falha, né? Nunca. A conta chega. Fabi, do que você observa na sua vida, no tocante aos aprendizados, do que você vivenciou, principalmente de 2, 3 anos para cá, como que você observa essa construção do amor próprio, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a receber um diagnóstico tão desafiador? Eu acredito assim, que na sociedade atual que a gente vive, a gente está vivendo tudo muito o imediatismo e tudo muito para ontem, tem que ser o lá. Então a gente vai se adaptando a isso e vai criando ali bolhas, o qual a gente consegue se desenvolver as funções, o dia a dia, as responsabilidades dentro daquelas bolhas que é a sua famosa zona de conforto, né? Mas como toda bolha, ela limita você. Você pode criar uma bolha gigantesca de 1000 passos ou uma bolha ali de 10 passos. Mas se eu falo que o sentido da vida é evoluir e aprender, como é que eu vou aprender sempre ali dentro da minha bolha? Então, muitas vezes a vida e as coisas faz você passar por situações que na maioria das vezes não são situações que você escolheria passar, pelo menos na sua razão, assim, agora, para você ter esse sentido de sair da sua bolha e pensar de uma maneira diferente, pensar do lado de fora, pensar distante daquilo do imediatismo. E essa experiência que eu passei, junto com o diagnóstico do câncer, foi algo que me fez pensar
totalmente diferente do que eu estava pensando. Gosto de contar uma pequena história rapidinho. Claro. As pessoas sempre fazem essa coisa, vem um ano novo, vamos fazer planos, fazer aquela lista, né? No ano seguinte eu vou fazer isso, eu vou prometer, lá. Eu nunca fiz isso. Você nunca fez? Nunca tinha feito lista assim, de planos e metas para o ano seguinte, nunca tinha feito. E aí veio a pandemia, né? Que mexeu com muita gente, não diferente comigo. Então, 2021 foi aquele ano ali, pandemia, né? As coisas diferentes, a gente se ajustando, se adequando à nova realidade. Chegou 2022. E aí ia chegar 2022 e eu falei assim, bom, eu agora vou fazer. Agora chegou o momento, vou fazer minha lista. Vou fazer isso. Eu planejei isso para mim, né? Isso. E veio 2022. Agora chegou o momento de eu colocar, vamos lá, ponto 1. Ponto 2, vamos fazer daqui a 3 meses, não dá para fazer agora, vamos se ajustar. E aí eu comecei a ficar doente. E, obviamente, a doença não me deixava, por várias questões, cumprir aquelas metas ali que eu tinha colocado, né? E 5, quase 6 meses doente, sem descobrir o que é que eu tinha, isso foi afetando o meu lado físico e psicológico, porque você 5, 6 meses com uma febre, rodando hospitais, fazendo exames, sem saber o que você tinha. Em meio à pandemia. Dali em 2022, eu falei, putz, e agora? Quando eu descobri o diagnóstico, ali foi um divisor de águas. Por quê? Porque a minha médica falou assim para mim, 50% do sucesso do seu tratamento a gente vai te proporcionar através dos tratamentos que a gente vai te oferecer. Os outros 50% do sucesso está aqui, na sua cabeça. E eu saí ali daquele consultório com aquele diagnóstico, que é um diagnóstico que ninguém quer receber, né? Eu falei, meu Deus, 50% da minha cabeça, o que vai ser do meu trabalho? O que vai ser da minha família? O que vai ser? Olha isso, em vez de eu pensar como eu ia passar por aquela batalha que eu ia ter pela frente, eu comecei a pensar no meu trabalho, na minha família, como os meus familiares iam receber esse diagnóstico, e não como eu estava me sentindo. E como o meu trabalho, que eu ia ter que me ausentar durante tanto tempo, tantas pessoas precisavam de mim ali e eu ausente. Quando eu cheguei em casa, eu falei, tá errado. Eu fui caminhando, né, do hospital até a minha casa, eu falei assim, tá errado. Caminhada eterna, né? Tá errado, eu tenho que pensar primeiro em como eu estou me sentindo, como eu vou encarar isso e como a minha cabeça vai ter que trabalhar para seguir durante esse tratamento. E isso foi uma virada de chave na minha vida, porque eu descobri um Fabiano que eu não conhecia, que eu acho que talvez, se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não tivesse descoberto esse Fabiano, que é um Fabiano muito forte. E eu não sabia que eu tinha essa força. Por quê? Porque durante muitos anos da minha vida, eu usei o vitimismo para muitas coisas. E eu não enxergava esse vitimismo, por mais que algumas pessoas já tivessem me alertado sobre ele. Eu não enxergava esse vitimismo. Foi preciso eu chegar nessa etapa, com esse diagnóstico, de descobrir essa força, em saber que esse vitimismo não ia me levar a lugar nenhum, pelo contrário. Me impediu de chegar em muitos lugares. E era só eu, porque o que se passa aqui dentro, só eu sei. Como eu ia encarar aquilo tudo, e as ferramentas que eu ia precisar desenvolver ao longo daquele tratamento, era que ia ser o sucesso desse tratamento. Então isso foi uma virada de chave para a minha vida. Eu saí completamente, não entrei nesse vitimismo. Eu falo que muitas pessoas, muitos amigos próximos, assim, que descobriram que ficavam sem saber como entrar em contato comigo, com cheio de dedos, assim, para saber. Quando conversavam comigo, eles falavam, Fabiano, eu achava que eu ia te consolar, e pelo contrário, tá você aí passando por uma barra, porque eu não estou romantizando em momento nenhum o tratamento do câncer, tá? Eu não desejo isso para ninguém. Isso é uma experiência individual, mas que eu gosto de compartilhar, porque eu acho que talvez
quem esteja passando por essa terrível doença que acomete milhares de pessoas ao redor do mundo e cada vez, né, mais frequente, mas que bom que hoje, cada dia mais, o tratamento estão mais eficazes. Quando escuta a minha história, pode se identificar, né? Por isso que eu gosto de falar sobre ela. Fabi, tem um ponto que eu queria pegar, esse processo entre o vitimismo e a autorresponsabilidade. Qual o papel fundamental do autoconhecimento para criar essa estrutura? Eu acho que a gente volta ali no amor. É. Se eu não me amasse, eu não ia encarar dessa maneira. Eu queria viver. Eu quero viver. Então, eu acho que o amor próprio me levou a esse tipo de postura. Total. Porque eu sei que eu ainda tenho muito a contribuir, eu sei que eu tenho muito que aprender, e eu sei que eu ainda vou errar muito para poder aprender. Então, eu não queria que essa doença ceifasse a minha vida ali naquele momento, entendeu? Então, eu me amo tanto que eu queria. E se eu tinha que passar por aquilo, então eu vou passar. É a famosa resiliência. Resiliência ou resignação? Eu acho que é resiliência, a questão de aguentar o tranco. E passar ali, sabe? Eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. Não tinha o que fazer. Se eu queria viver, eu tinha que passar por aquilo. Não tinha o que fazer. Nesse processo, como que foi o apoio dos amigos, profissionais, da sua rede de apoio, a agência que você está? A rede de apoio, eu falo que ela é essencial. E a gente só descobre o quão nós não somos seres individuais muitas vezes nessas horas. Quando vou falar de sociedade, né, que as pessoas falam, ai, como era bom aquela época de home office, que eu não precisava... Escuta isso de algumas pessoas, que eu não precisava vir para um ambiente corporativo todo dia, conviver com pessoas, ficava ali eu na minha, só eu faço assim... Você ouviu falar num filme chamado Náufrago? Com Tom Hanks? Já? O cara, de repente, caiu numa ilha deserta. E ele tinha os destroços do navio que naufragou, né? Ele ficou tão pirado de ter sozinho que ele precisava trocar e conversar que ele pegou uma bola de uma marca chamada Wilson, desenhou uma boca e conversava com a bola, chamava de Wilson. Isso é uma prova que nós não somos seres que nascemos para vivermos sozinhos. A gente aprende, é a troca com a qual a gente aprende. Então, para um paciente oncológico, que muitas vezes se sente debilitado tanto fisicamente como psicologicamente, a rede de apoio ela é essencial. E a gente descobre necessidades e demandas que a gente não sabia, porque a gente nunca passou por aquilo, né? Mas existem vários estigmas sobre o câncer e sobre o paciente oncológico, mas que ele como eu falo, é tudo muito individual. O câncer ele é único, pode ter 5 pacientes aqui com o mesmo diagnóstico e a maneira como eles vão encarar esse diagnóstico, o tratamento de cada um é tudo muito individual. Então, Sim. Por isso que não existe uma cartilha para isso, né? Por isso que eu gosto de falar sobre a minha história e quem sabe alguém se identifica com ela, porque é tudo muito individual. Mas essa superação e essa vontade de viver e querer superar, né, essa doença foi porque eu aprendi a me amar. O amor é a base de tudo. Das pessoas que acompanharam você, dos processos que você vivenciou, qual foi o momento que você sente que foi importante para desenvolver esperança, perseverança, perspectiva? O momento... Eu acho que no momento do diagnóstico. O diagnóstico, para mim, foi como eu falei, foi uma virada de chave assim, na percepção de esperança. Porque primeiro que eu acreditei, né, nos profissionais, ou seja, nos médicos, em nenhum momento eu questionei sobre nada. Eu não questionei nem sobre o tratamento, nem eu questionei a Deus. Eu falo que eu avancei uma etapa que muitas pessoas acabam passando, que é a negação. Concordo. E a negação vem com um questionamento. Por que eu? Porque eu, jovem, 43 anos,
convivo com tantas pessoas muito mais jovens que eu, que talvez levem estilo de vidas muito mais hardcore que o meu e não desenvolveu essa doença. E por que eu? Eu não questionei isso. Eu não questionei a Deus. Deus, por que isso comigo? Não. Muito menos questionei para os médicos. Eu acreditei no trabalho dos médicos. Eu quero deixar aqui em público o agradecimento à minha médica, que é a doutora Camila Simeone, do Hospital São Maritano de Higienópolis, o qual eu não questionava em nada. E ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou assim, Fabiano, eu tinha 2 pacientes, ambas com as idades parecidas e com um diagnóstico parecido, ambas internadas no mesmo período. Uma paciente era como você, não questionava, era positiva, fazia, só ia, confiava. E a outra era completamente diferente, questionava, não queria, não. Qual foi a que obteve o melhor resultado, saiu muito mais rápido e evoluiu? A otimista. O pessimismo ele traz uma carga genética emocional. Você acredita, Fabiano? Tem estudos que já comprovam que algumas doenças elas evoluem por causa da carga emocional. Não falar para nós homens é muito mais fácil engolir a emoção do que verbalizar. Tô chateado, não gostei. Há 10 anos atrás você me falou uma coisa que desceu atravessado e eu não tive coragem de falar. Da sua vivência, da sua experiência, você sente que o lado emocional ele pode levar uma pessoa a ter problemas de saúde? Total. O nosso cérebro é muito poderoso. Quantas e quantas doenças a gente não somatiza para o físico por causa daqui? O estresse, né? Inúmeras outras coisas que são essas doenças que acometem, né, a sociedade nesse estilo de vida que levamos, somatiza para o corpo, total. Sim. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu levo um estilo de vida saudável, eu não fumo, eu não bebo, eu pratico atividade física, mas é no físico. E aqui? Tanto que uma das maiores dores que não são perceptivas é o burnout. No Brasil, 30 milhões de pessoas sofrem de burnout. E tem empresas que estão acabando com a vida das pessoas. Como que foi para você comunicar para os seus colegas de trabalho, para a liderança? Como que foi a empresa olhar para você e falar, vamos juntos? Como que desenvolveu esse processo? Eu tive o grande privilégio e a sorte de estar numa empresa que foi muito empática comigo, que quando a gente trabalha como CLT, é contratado ali, né? Quando você vai se afastar depois de 15 dias, você tem que entrar pelo INSS, né? Você consegue com um atestado de até 15 dias. Depois disso, você tem que dar entrada no INSS. Você fica cobertado recebendo aquele valor, dependendo do seu salário, pelo INSS. Mas eu nem pensava nisso. Eu pensava a falta que eu ia fazer ali na empresa, nas pessoas que estavam ali, de tudo que eu já tinha desenvolvido, que eu não ia conseguir, porque meu trabalho ele é presencial. Eu trabalho no presencial. Meu negócio é aqui, ó. É o olho no olho. Acho que nada vai substituir isso. Você pode ter Zoom, Meeting, Google Meet, tudo. Nada facilita para inúmeras coisas. Mas para certos tipos de trabalho, não dá. E o meu trabalho ele é presencial. E eu falava, eu não posso. Porque o meu médico falou, no mínimo 6 a 7 meses você tem que ficar afastado do trabalho. E aí foi quando a empresa teve essa delicadeza, essa empatia assim, para comigo e disse assim, não, a gente vai te esperar o tempo que você precisar. E a gente quer você de volta bem, com saúde. Cuida de você. Se cuida, vai cuidar da sua saúde. E quando você voltar, vai estar tudo te esperando. Nem a parte financeira mudou. Eu continuei trabalhando, eu continuei dentro da empresa como se eu estivesse ali, dentro, trabalhando, com todos os benefícios e tudo. Então isso é algo muito particular que veio da empresa, o qual eu serei grato. A gratidão é aquela que a gente leva aqui, não só aquela que a gente profana, né? Aquele que está aqui para sempre. Uma atitude vale mais do que um caminhão de palavras, super, né? Opa, demais. Você está há quanto tempo lá? Eu trabalho na Way Model, né? Eu estou lá, vai fazer 8 anos. O que você falaria para o Fabiano de 8 anos atrás e hoje ele te enxergando nessa jornada de progresso?
que ele observa? Que você pode muito mais do que você imagina. Eu posso muito mesmo. E não é demagogo, assim, é porque eu acredito nisso. E eu me conheço, faço essa coisa do autoconhecimento muito, tento praticar isso muito. Acho que se perceber, né? O autoconhecimento não é só você saber o que se passa aqui, é o que se passa por um todo. O nosso corpo, ele reage através de inúmeras coisas. Dias desses aí, eu comecei a entrar num ritmo de coisas assim, e eu fui percebendo que a minha boca começou a ficar meio seca, percebi meu coração ficar mais acelerado do que o normal, e eu comecei a ficar muito impaciente. Eu falei, opa, não tá certo, Fabiano. Desacelera aqui, para de fazer isso aqui, fecha seu computador, vai para sua casa agora, porque se você continuar nesse ritmo aqui, não vai dar certo. Vai ser prejudicial para você e para com o outro, porque eu trabalho com pessoas. Sim. Né? E só o fato de eu perceber isso e não sobrecarregar o meu físico, o meu psicológico, no outro dia eu estava ótimo. Nem parecia que eu tinha passado por aquilo. Mas eu só descobri porque eu comecei a me perceber. A gente tem que se conhecer. O nosso corpo, ele fala muito. Né? A gente tem essa mania de julgar sempre as atitudes do outro, o comportamento do outro e o nosso. Né? Então, quando a gente faz essa parte de autoconhecimento, não é só o conhecimento psico-intelectual, é o físico também. O nosso corpo, ele fala muito. Né? Você falando sobre burnout, eu acho que eu não concordo em absoluto com muitos regimes de trabalhos que as empresas sobrecarregam os funcionários. Em absoluto, não concordo. Mas eu acho que a gente também tem que se conhecer. A gente também tem que impor os nossos limites. Impor os nossos limites mesmo. Uma amiga minha, ela virou para mim esses dias e ela vê como que hoje eu me permito aprender com a Lorena, porque para nós homens, amor, fragilidade, vulnerabilidade ainda é um grande tabu. Uma estrutura machista gigante que a gente veio, né? E aí ela teve uma oportunidade de viajar 4 meses fora, como ter um relacionamento à distância. Eu tava no Ibirapuera, menino vendendo brigadeiro. Chegou, olhou pra mim e falou, poxa, quer comprar um brigadeiro meu? Vou te falar algo que você vai gostar. Falei, tá bom. Chama Lopes MC. Ele falou, se você quer viver o que poucas pessoas vivem, você começa a fazer o que poucas pessoas fazem. Nossa, Fabiano, comecei assim a me emocionar no meio do Ibirapuera. Porque a gente começa a observar e redesenhar as nossas relações, o nosso tempo, as nossas atividades. E essa minha amiga, ela virou e falou assim, sabe, Gabriel, hoje quando eu vou me relacionar com alguém, qualquer tipo de relacionamento, eu pergunto quanto tempo de terapia a pessoa já fez. Me fala quanto tempo de terapia você já fez, porque eu já preciso entender o tamanho do BO. Nesses meus processos terapêuticos, nesses últimos 4 anos, me indicaram esse livro aqui, sobre o sentido da vida, para você que está nos vendo, uma grande indicação do Viktor Frankl. Ele passou pelo Holocausto, é o grande pai da logoterapia. Para você que nos escuta, é um livro azul, ele tem uma grafia muito bonita de uma planta, de uma flor, e o escrito está em branco, sobre o sentido da vida. Ele diz algo que mexeu muito comigo, que o sentido da vida é tanto em direção quanto de sentimento. Você teve medo da morte? Não. Sabe por que eu não tive medo da morte? Porque eu sabia que eu não ia morrer. Eu sabia que eu não ia morrer. Eu tinha tanta certeza que ali não seria o fim. Eu entendi que eu precisava passar por aquilo, mas eu não entendi no momento, tá? Não. Não. Eu fui entendendo ao longo do processo. Você perdeu o paladar? A minha médica, ela falava assim, Fabiano, um paciente oncológico dentro de um tratamento, né, ele pode ter complicações durante o tratamento. Eu tive quase todas as complicações que um paciente pode ter. E não era porque eu buscava, acontecia isso comigo. Acontecia. E então tem esse estigma, né, de quando a pessoa vai começar um processo de quimioterapia, o cabelo vai cair. Não necessariamente. Tem inúmeras pessoas que fazem tratamento e
o tipo de quimioterapia, ou seja, aquela junção de medicamentos ou o medicamento que a pessoa toma não vai provocar isso. Ou náuseas, como outras pessoas sentem, e ânsias, né, vômito e fraquezas. Não necessariamente. Um paciente oncológico depende muito do tipo de tratamento que ele vai fazer, que o seu médico vai diagnosticar ali para o paciente, né? No meu caso, quase todas as complicações que um paciente oncológico poderia ter, eu passei. Deu quanto tempo o seu tratamento? 6 meses, 6 meses. Assim, de tratamento de quimioterapia foram 6 meses. Né? Mas, tipo, não é terminou a quimioterapia, terminou a última, uhul. Seu corpo acabou de passar por várias bombas químicas, né? Sim. Então, o corpo, ele tá muito fragilizado até você voltar, né? E você descobre muitas coisas que você não sabia. E uma das coisas que eu descobri no final do meu tratamento, talvez não antes do final, nos 2 últimos meses assim, que antecederam, era que eu não estava passando por aquilo em vão. Mas não em vão só para descobrir esse Fabiano forte e resiliente que eu estava descobrindo. Não em vão, porque eu sabia que eu teria uma missão depois. Mas eu não sabia o que era. Aí eu fui conversar isso com algumas pessoas, as pessoas falavam, escreve um livro. Eu falava, putz, não é um livro. Cria um Instagram voltado para isso. Eu falava, não é isso. E aí, como tudo na minha vida, eu entrego muito assim, sabe, nos planos de Deus para mim e nos propósitos que eu tenho, eu falava, vai chegar até mim. E chegou. De uma maneira bem inusitada, através de um amigo que é enfermeiro, um projeto que chama-se OncoSoul. O que é a OncoSoul? São uma plataforma de monitoramento que assessora pacientes oncológicos ou hematológicos que necessitam, além do cuidado só com o seu oncologista ou hematologista. Uau. Um paciente oncológico, ele, dependendo do tipo de tratamento, necessita de várias demandas, que vai desde fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, são várias demandas, depende do paciente. Mas a gente não sabe disso, a não ser que quando se passa pelo tratamento. Sendo que você me pergunta, Fabiano, qual é o seu papel se você não é da área de medicina? Né? Então hoje na OncoSoul eu trabalho com a mentoria oncológica. O que é isso? É a identificação. Primeiro, quando eu conto a minha história para o paciente, existe a identificação. Tem rapport, tem conexão. Conexão total. Porque não que ele vai escutar o que ele está passando, porque são experiências individuais. Mas eu passei por essa doença, o qual ele está passando ou passou, porque não é só para pacientes oncológicos, pode ser também que auxilie e assessore pacientes em remissão, o qual eu sou hoje. Vou explicar um pouquinho o que é remissão. Quando o paciente passa pelo tratamento e o tratamento há de sucesso, quando zera as células cancerígenas no seu corpo, você tem que ficar num processo de observação durante 5 anos. Porque se pode ser que esse câncer volte. Ele pode voltar ao mesmo câncer ou pode voltar em outro lugar. Então, hoje, eu estou há 1 ano em remissão. Né? Quando eu terminei o tratamento, faz 1 ano. Há 1 ano atrás, esse Fabiano aqui era outra pessoa, tá? Assim, fisicamente. As pessoas até se espantam, assim, o qual eu tive uma recuperação muito rápida, e que bom. E dentro da OncoSoul, eu faço essa mentoria. Eu oriento os pacientes de acordo com o meu nível de entendimento. E ali ele tem um enfermeiro navegador que vai conduzir desde exames, a orientação sobre medicações, a consultas, a agendamentos e a indicação de outros profissionais. Então é uma assessoria, assim, um monitoramento. A gente usa até inteligência artificial para lidar individualmente com os casos, né, dos pacientes, porque são demandas de vários tipos. Qual ferramenta da inteligência artificial você está usando? Eu não sei te informar porque que não sou eu que cuido dessa parte. Que interessante. Mas é um projeto que é super novo, é inédito no Brasil, da maneira como está sendo implantado, mas eu estou muito orgulhoso porque não foi algo que eu fui atrás, veio até. O propósito às vezes nos encontra, né, Fabiano? Total, eu acho que sim.
Se tiver disposição e intenção. Sim. E eu falo que, quando eu falo do amor próprio, é do amor, além do amor próprio, é o amor pelas pessoas, é o amor por a oportunidade de estar aqui, né? Essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui, vivendo, aprendendo para evoluir. Mas tudo tem que ser leve. Sabe, eu acho que eu estava conversando hoje com uma menina, num papo de orientação, e nada que é fardo, nada que é pesado assim, é legal de fazer. A energia, ela chega na frente da beleza, dos tudo, seguidores, de tudo. Do Instagram verificado, de tudo. Do modas.com, né? de tudo. De tudo. Eu tenho um amor pelo que eu faço, né? Eu adoro trabalhar com pessoas, né? Eu descobri esse meu dom de conversar e orientar pessoas, mas eu também tenho o meu lado B. Eu também gosto de fazer algo completamente do que eu faço no meu dia a dia e usar essa minha cabecinha para outras coisas também. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que eu também trabalho com teatro. Não sou ator, mas eu uso a minha criatividade, a maneira de enxergar sobre outras óticas em dirigir um espetáculo, em pegar aquela história e encená-la de uma maneira sobre a minha ótica e como eu quero que as pessoas enxerguem aquela história. É algo completamente diferente do que eu faço no meu dia a dia. Muita gente não sabe. Tem alguns espetáculos que já entraram em cartaz, já saíram, outro que vai reestrear no próximo final de semana. E muitas pessoas não sabem. Eu falo que isso é o meu lado B. É aquela coisa que você faz porque você gosta e sem pretensão. Não é algo que não é por uma obrigação ou não é por uma... Não é o dia a dia, é o seu lado B, é o que você faz assim despretensiosamente, mas você não se doa também tão quanto. É onde tem a descompressão, né? Você vai ali, você se entrega. Fabiano, o quanto que a espiritualidade impactou nesses seus processos? 100%. Como você tem desenvolvido sua espiritualidade? 100%. Eu gosto de contar uma experiência que eu passei dentro do hospital em uma das internações que eu tive. Quando a gente está num momento ali, né, tipo vida, morte e agora, eu costumo exemplificar como se a gente estivesse na beira de um abismo. E o abismo, ele está num lugar alto. E a gente está ali. A gente vai enxergar as coisas de cima, fora da realidade. A gente está lá de cima. E tudo que é muito concreto fica pequeno. E essa coisa pequena eu enxergo como essas coisas do dia a dia, o estresse, o orgulho, a inveja. O que é que me importava ali? Eu tinha escolha. Ou eu pulava do abismo e acabava com tudo, ou eu dava 2 passos atrás e ia ter novas escolhas para minha vida. E a gente vai entrando num nível assim de sensibilidade muito grande, pelo menos comigo foi assim. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, mas não coisas sobrenaturais, nada disso. Por exemplo, um dia eu tive um problema que o tipo de quimioterapia que eu fazia era venosa, né? E as veias do nosso braço, não aguenta o tipo de medicação que vai entrar ali pela quantidade de volume. Então eles têm que colocar um catéter para poder essa medicação chegar até uma veia de maior densidade e ela espalhar o medicamento no corpo, certo? E eu tive um probleminha num catéter que tinha sido implantado aqui, que pegou uma bactéria e eles tiveram que tirar. E estavam esperando para colocar um outro tipo de catéter, que seria numa outra veia do meu corpo, enfim. E essa pessoa que ia fazer a implementação desse catéter seria à noite. Mas durante o dia eu tinha medicações a tomar. Então teriam que pegar um acesso normal de qualquer veia, sem ser a quimioterapia, né? Medicações normais, assim, por causa de complicações de tratamento. E as veias não
estavam o que eles chamam de veias bailarinas, elas não seguravam, elas eram todas... E cada um que vinha tentava pegar uma veia, chamaram inúmeras pessoas do hospital. Eu fui ficando num nível assim de estresse, assim, num desespero que eu não queria mais ser furado, doía, estava dolorido e tal. E acabaram que pegaram uma veia, eu senti que a veia tinha estourado, eu não falei nada, porque eu não queria mais ser furado, e dormi com aquilo ali. Nossa. No outro dia, meu braço estava imenso. Levei uma bronca da enfermeira, que era para eu ter avisado, enfim, tiraram. E novamente fiquei sem o acesso, né? E aí mudou o plantão. Entrou uma técnica, se apresentou, saiu, fez meus sinais vitais, saiu. Aí veio a segunda técnica. Eu olhei assim para ela, eu falei assim, você quer tentar? Ela falou, tentar o quê? Eu falei, pegar uma veia. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela falou, você já pediu a Deus para dar certo? Eu falei, não. Ela falou, eu vou sair, vou pegar os instrumentos, eu vou pedir, você também vai pedir, tá? Nossa. Aí ela saiu para pegar as coisas para poder colocar o acesso. E aí eu fiz a minha oração, e quando ela voltou, ela falou, pá, de primeira assim, pegou. Aí eu falei assim, já foi? Ela falou, já. Aí ela até colocou ali eu lembro que ela colocou no curativo, assim, um coraçãozinho, colocou o nome dela. Isso foi totalmente dentro do que eu te falei, dessa sensibilidade, que era a espiritualidade ali, dizendo assim, confia, é ela. A gente pôs ela aqui, porque vai ser ela que vai fazer isso. Eu creio completamente nisso. Então, essa sensibilidade de eu escutar, sabe? Era Deus agindo ali, sabe? Que foi fora do meu desespero da noite anterior, de não querer, sabe? Eu fui preparado, sabe, para aquele momento. Então, isso é uma das coisas. Então, o processo do tratamento me levou a ter essa sensibilidade assim, para a espiritualidade. Hoje em dia eu vejo muita coisa e percebo muita coisa, a espiritualidade divina, assim, Deus agindo em vários momentos na minha vida e às vezes na vida até do outro. Tem do lado ali de você um livro, O Poder da Gratidão. Quando me indicaram, eu tirei sarro. Falei, nada a ver isso. Eu aprendi algo que é o fator higiênico. Tem algumas coisas que nós só valorizamos na falta. Por exemplo, na época da pandemia, eu queria muito voltar a ir na igreja sem máscara. A máscara me sufocava. Quero te fazer uma pergunta para você, espectador. Estamos chegando aos instantes finais. Qual era uma oração, um pedido que você tinha na época da pandemia? No meu caso, quando eu fui testado positivo no Covid, e eu senti assim, sabe, um formigamento na garganta, um gosto ruim. Eu perguntei, será que um dia eu vou voltar a sentir o gosto da parmegiana, porque é um prato que eu amo? Quais foram as coisas simples, Fabi, que quando você voltou para uma normalidade, vamos dizer assim, você falou, nossa, isso de repente eu não valorizava. Minha questão do ir, do vir, como que tem sido essa questão do despertar para uma gratidão mais intencional e valorizar as pequenas bênçãos diárias, né? Quando eu estava internado, eu tinha uma varanda no meu quarto e eu ficava vendo o bairro lá do Perdizes ali, final de Higienópolis, Pompeia, Perdizes ali. E eu via as pessoas caminhando lá embaixo. E eu tinha uma vontade de descer e caminhar. Depois eu tinha vontade de de pisar no mar, olhar meu pé no mar, assim. Ou então de respirar, coisa assim da natureza, assim. Que é algo que está aí de graça, dado por Deus. A qualquer momento a gente pode fazer sem pagar por isso. Algo dado de Deus pra gente. E eu não podia. Algo tão simples como caminhar na rua, como molhar o pé no mar, ou respirar no meio de uma natureza. E depois, quando eu... outra coisa, eu queria tomar banho molhando a cabeça assim, ó, esfregando meu cabelo. Eu não podia durante 6 meses, porque eu tinha um catéter no meu braço que me impedia de fazer isso, eu não podia molhar. Então eu tinha que isolar, Então um banho solitário assim, sabe, sozinho. Então são coisas muito simples, qual no nosso dia a dia a gente não dá valor, e quando a gente é tirado aquilo,
Então, hoje, fazer essas coisas, não que eu agradeço toda vez que eu vou tomar um banho. Não é. Mas é um se liga que a vida traz, né? Sim. E eu acho que isso foi uma das coisas também que na época da pandemia as pessoas sentiram falta, sabe? De socializar com o outro, de aprender com o outro, ali no tete a tete, no cara a cara, e não só no YouTube, nas outras ferramentas, nas plataformas que existem. Mas o sentido é sempre aprender e dar valor e graça àquilo que está aqui, ó. Né? Por isso que eu estou muito grato em ter vindo aqui hoje. Uma grande honra. Em compartilhar as minhas histórias, né? Que são, enfim, inúmeras, mas não diferentes, talvez, de pessoas e da grande maioria. Sou muito grato em poder ter a oportunidade de orientar pessoas, o qual eu enxergo de muita responsabilidade, principalmente jovens, adolescentes, jovens que estão ali cheios de expectativas, cheios de sonhos, ansiedade, várias coisas, e encontra em mim um farol inicial que vai ali colocar ele num caminho que seja para a prosperidade profissional dele. Se ele vai percorrer esse caminho, não depende só de mim, mas pelo menos essa responsabilidade, esse cargo que eu assumo de responsabilidade de ser esse farol inicial para essas pessoas, eu agradeço muito essa oportunidade, sabe? Que é de muita responsabilidade, mas é algo que eu amo fazer. Coisas boas, elas tendem a levar tempo. Às vezes uma geração imediatista, e a nossa, sabe? Que se compara, que tem a questão das redes sociais. A gente nunca se compara a quem está um degrau abaixo. A gente olha para o lado e ter essa rotina de valorizar pequenas bênçãos diárias pode ser um grande papo de progresso. Fabi, 3 perguntas papum para a gente finalizar com chave de ouro. Para você, hoje, o que significa sucesso? Sucesso é estar realizado com aquilo que você ama fazer. Felicidade. Felicidade. Estar vivo e vivendo. Sou feliz por isso. Sem demagogia. E a terceira não é uma pergunta, é uma reflexão. Interessante que você trabalha aí ao longo dos últimos 15 anos com muitos modelos. Só que hoje você é um modelo de superação, um modelo a ser seguido, um modelo de generosidade, um modelo de hombridade, um modelo de liderança. Quando você observa pessoas que estão passando por esses processos desafiadores de ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas, queria pedir para você deixar uma mensagem especial para essas pessoas que vão receber essa mensagem nessa câmera bonita aqui. Já falei tanto sobre amor hoje, né? Mas com o amor, eu falei como base de tudo, você precisa se amar. Se amar, e o amor vai levar você a se conhecer, a dar valor a pequenas coisas e acreditar que estamos aqui para aprender e para evoluir e muitas vezes aceitar o momento e não aceitar talvez o futuro, viver o momento e tentar viver o momento da melhor maneira possível. Sensacional. Daquela lista que você fez em 2022... Eu ainda não... Tem alguma coisa que você falou assim, poxa, legal, isso eu fiz, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui eu vou buscar? Uma das coisas que tinha na minha lista era isso aqui, ó. Ler mais. Uau. Eu vi um monte de livro aqui, fiquei super curioso. Eu tô sabendo que vai rolar aí um possível projeto de podcast. Eu levo alguns lá pra gente conversar. Tá certo. Uma grande honra, obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído de alguma maneira aqui para os seus espectadores, chama assim? Espectadores, espectadoras, parceiros, amigos do Progresso, e vamos nós. É isso. Deus te abençoe. Queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, mandar um beijo muito especial para pessoas que contribuíram ao longo dessa minha jornada, que é da empresa que eu trabalho, que é a Way Model, com o pessoal da Oncosoul, que eu estou desenvolvendo esse trabalho, com o pessoal da companhia CM Produções Artísticas, que eu faço a direção dos espetáculos, né, que
que já tem alguns, que infelizmente não é aqui em São Paulo, é uma companhia de Maceió. E a minha família, né? Um beijo, um amor especial ao meu pai, que não está mais agora aqui nesse plano, que está lá do lado de Deus e que contribuiu muito na construção da pessoa que eu sou hoje. É isso. Podcast é um testamento de ideias. Para você que nos acompanha, espectador, espectadora, amigo, amiga, se esse conteúdo fez sentido, envia, compartilha, comenta, porque o nosso progresso é para benefício de muitos. Até mais, valeu! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.